Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. É com muita alegria que eu me apresento a vocês. Atualmente, eu fui designada a liderar a equipe pedagógica do Colégio Maxi. Meu nome é Débora Durães. Eu sou a diretora pedagógica do Colégio Maxi, das escolas do Grupo Maxi, Colégio Maxi, NeoDNA e NewMed. É com muita alegria que eu inicio com vocês essa live, e eu estou muito contente porque a pessoa que vai participar conosco desse trabalho, que é o Guilherme Davoli, ele é uma pessoa assim que ele é um profissional muito competente, um profissional que já trabalha conosco há bastante tempo, e eu acredito que será uma noite muito proveitosa para todos nós, né? Muito esclarecedora, e eu espero que todos aproveitem muito essa noite, né? Tirem suas dúvidas, perguntas, enviem suas perguntas. Eu tenho uma equipe que também me dá suporte hoje aqui, nos dá suporte, né? Todas as coordenadoras pedagógicas estão aqui, a nossa equipe de TE. Então, eu acredito que tem tudo para dar certo, uma noite muito bacana, e eu espero que bastante esclarecedora para todos nós. O Guilherme Davoli, ele é um profissional que já atua conosco aqui nas escolas de paz, já há bastante tempo. Ele atua conosco também aqui em momentos muito importantes com os alunos, principalmente de ensino médio. Ele traz sempre uma palavra de conforto para todos nós. Então, é muito interessante esse trabalho que ele faz conosco. Então, ele já é praticamente de casa, ele já faz parte da nossa equipe. Então, nós estamos muito à vontade de convidá-lo para participar dessa noite. O Guilherme Davoli, ele é psicólogo, ele atua como psicoterapeuta também, ele é professor de psicologia, ele é consultor empresarial, educacional, e autor também de livros, articulista de várias revistas e também de jornais, enfim. Além de palestrante, né, ele desenvolve muitos temas pertinentes aí e relacionados e voltados para a educação. Então, eu quero convidar você, Davoli, para fazer parte dessa noite conosco. É um prazer. E, e é um momento, assim, bastante delicado, né, para todos nós, e eu acho que essa noite, ela é muito pertinente, esse momento é muito pertinente, porque nós temos muitos questionamentos, né, que rondam aí o nosso dia a dia, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Então, o nosso convite para você é para que você venha realmente nos trazer algumas orientações ou indicações que eu acredito que seja muito relevante para as famílias, para esses momentos, para esse momento difícil que nós estamos vivendo, né? A escola enfrentando inúmeros desafios todos os dias. Então, é um momento bastante desafiador para todos nós, né? Como escola, como pais, como alunos, muito desafiador. Então, eu acredito que você tem muito a contribuir com o nosso trabalho e também trazendo esclarecimentos a todas as famílias. Eu quero começar essa nossa conversa, Davoli, com uma pergunta que é muito recorrente aqui no nosso dia a dia, na escola, né? Como lidar com essas emoções, conciliar trabalho, homework, as tarefas domésticas, e ainda assim auxiliar os filhos em atividades pedagógicas, ofertadas pela escola nesse período todo. O que você tem a dizer sobre isso, Davoli? Tá ok, Débora. Gente, em primeiro lugar, é um prazer gigantesco poder estar conversando com todos vocês. Muito bacana ter recebido o convite e a gente poder trocar ideias. Queria já deixar bem aberto a todo mundo que estiver participando, todo mundo que está assistindo, né? De que vá aí enviando perguntas. Eu vou tentar seguir mais ou menos um roteiro, mas o importante é que a gente troque ideias, vai batendo papo durante esse momento. Até porque, independente de falar, olha, o Guilherme ou fulano de tal tem uma experiência tal, a experiência num isolamento como esse que estamos vivendo, a experiência dessa situação específica, ninguém tem. E não é Exato. ninguém tem aqui no Brasil, ninguém tem no mundo. Nós simplesmente estamos
extremamente sufocados, porque nós temos informações muito distantes, né? A Débora acabou de colocar sobre como é que a gente vive com isso, como é que é trabalhar em casa. Algumas pessoas até tinham um pouquinho desse hábito, mas a grande maioria não. Como tem sido poder conviver com os filhos, com os afazeres da casa, com os afazeres do trabalho, como amarrar tudo isso. Só que para explicar isso, eu gostaria que a gente relembrasse algumas coisinhas muito simples. Até, vamos colocar aí 2 meses atrás, 3 meses atrás, antes que todo esse processo se iniciasse, algumas coisas que a gente dizia com muita frequência não tenho tempo para nada, a minha vida está corrida demais, eu não consigo parar de forma alguma, eu precisava de um tempo para parar e organizar isso ou aquilo da minha vida, e de repente a gente entra nesse processo completamente sem controle, não fomos nós que decidimos vir para dentro das nossas casas, né? A gente entra e, passado alguns dias, porque no início a gente falava em, vamos ficar 14 dias em casa, vamos ficar 21 dias em casa, e hoje cada informação que chega ela é diferente, a gente começa com algumas frases perigosas. Uma delas é, não vejo a hora de voltar para a vida que eu tinha. Mas a primeira pergunta, eu gostaria que você que é pai e mãe pensasse em vocês e também pensasse diretamente nos filhos, né? Tá bom, eu quero voltar para aquela vida? É realmente aquela que eu queria? Já que eu reclamava tanto que era corrida, que não dava tempo para nada, que a gente não tinha tempo para conversar, já que eu ouvido muitas vezes e falo, mas os meus filhos estavam em casa, mas cada um isolado no seu computador, no seu smartphone, cada um isolado no seu canto, cada um fazendo uma refeição naquele momento ou no outro. Tá, então é para lá que nós queremos voltar? Ou simplesmente o que a gente não suporta, e eu estou falando para todas as faixas etárias, o que a gente não suporta é a ideia de que estamos sendo, direta ou indiretamente, controlados contra o nosso desejo. Eu gostaria, sim, de parar o mundo, mas eu não comando o mundo. Meu filho gostaria que as coisas estivessem andando do jeito que ele sonhou. Só que isso nunca aconteceu na vida. Nós nunca tivemos controle sobre a vida. Nós nunca tomamos decisões e temos certeza do resultado. Nosso filho não é porque ele estudou muito para uma prova que ele tem certeza absoluta que ele vai bem. A gente sempre teve que tentar fazer o melhor possível e ficar na expectativa dos resultados. Nós tivemos que aprender a crescer e andar com as frustrações. Só que, quando a gente volta para as gerações mais jovens, muito especialmente pessoas de 30 anos para menos, o que inclui os filhos de vocês, inclui as minhas filhas, tá? Essas pessoas, elas foram sendo educadas e, vamos dizer, entre aspas, protegidas pelas estruturas de família e até pela própria instituição, pelas escolas, elas foram sendo protegidas para acreditar que as coisas andariam mais ou menos como elas queriam, de que as frustrações deveriam ser minimizadas, de que as pessoas não deveriam ter tantos problemas. E por isso, talvez a gente tenha preparado nossos filhos e tenhamos passado por períodos em que nós começamos a acreditar de que sofrer é errado. Então, a gente não pode perder o controle. A grande dificuldade naquilo que a Débora acabou de colocar tá bom, agora nós não temos controle. Nós não temos um controle sobre que dia poderemos ter uma vida comum, que dia poderemos reunir muitas pessoas para fazer uma festa de aniversário, poder lotar um cinema, poder ir para assistir um show, ou simplesmente reunir a família na casa da avó. A gente não sabe. Eu sei que muita gente está fazendo isso meio que escondido, mas independente disso a gente não sabe. E não sabe simplesmente porque nunca foi dado a nós o direito de decidir tudo. E quando nossos filhos aprendem, e essa já é uma ótima aprendizagem para o momento, que a vida não nos obedece, e sim, nós vamos nos adaptando às diferentes variáveis, eles se tornam extremamente mais preparados para o mundo que está à nossa frente, para o mundo que está agora. Só que, pais, vamos lembrar de uma coisa importante? Por mais que às vezes a gente vire e fale assim, meus filhos não prestam atenção em mim, meus filhos não levam muito a sério o que eu estou falando, os filhos, às vezes a gente fala, eles não estão nem aí, eles estão prestando atenção em outras coisas. Eu acho interessante observar que eles prestam muita atenção na gente, sim, eles observam muito os nossos comportamentos, e se a gente quer que a família esteja mais
serena, mais equilibrada, um diálogo mais calmo, e nossos filhos estejam dentro das restrições do momento, construindo um mundo interessante, construindo um mundo adequado, se a gente quer isso, nós pais, nós adultos, precisamos ser os filtros que vão pegar esse excesso de informações que vem de todos os lados, infelizmente, muitas, inclusive, falsas, né? Nós temos que filtrar isso. Nós temos que, enquanto adultos, dialogar. Nós precisamos que a nossa casa tenha uma língua. A gente fale algo que é consistente. Porque quando os filhos observam, independente da idade que eles tenham, que os pais estão tranquilos com relação a uma situação, mesmo que esteja preocupado com dinheiro, mesmo que esteja preocupado com as questões profissionais, mesmo que esteja preocupado com a saúde de alguns entes queridos, né? Quando nós passamos essa serenidade, eles conseguem se organizar melhor, eles conseguem se estruturar melhor. E é por isso que é extremamente interessante à medida em que a escola vai trabalhando à distância com os alunos, porque ela vai passando essa naturalidade para a vida deles, por mais que a gente fale, não, mas o certo seria voltar para a sala, estar lá, todo mundo naquele lugar. Aquilo é o certo dentro da possibilidade. E hoje, me parece que isso é muito mais complexo, isso fica muito mais difícil, tá? Não se esqueçam de algumas coisas que eu já tive a oportunidade de falar com alguns pais dentro do colégio e já tive a oportunidade até de conversar com alguns alunos. A ansiedade é algo que a gente sempre teve. O ser humano é ansioso. E isso, em si, é algo bom. Faz com que o ser humano pense, projete, caminhe em direção a um futuro. O nosso grande inimigo, especialmente a partir lá da segunda metade da década de 50, é uma coisinha chamada estresse. O estresse nada mais é do que o excesso de informação que eu não sou capaz de organizar na minha cabeça. E se lá no fim da década de 50, 60, 70, a gente já tinha alguns excessos de informação e a gente se perdia, a gente ficava com as ideias distorcidas com relação a determinados assuntos, quando a gente chega no momento de hoje, 2020, isso se torna uma verdadeira bomba atômica, porque nós recebemos 4 trilhões de informações e isso pega a nossa ansiedade, que estava nesse nível aqui, e começa a disparar, e aí nós passamos a ter problemas de relacionamento, problemas até de controle do funcionamento do nosso corpo com situações psicossomáticas, tá? Então, nós vamos sendo destruídos. E o que está faltando? O filtro, que pega todo esse monte de informação e fala, para aí, aqui na minha casa as informações vão entrar sim, mas primeiro a gente precisa avaliá-las um pouquinho melhor, para que dentro da nossa casa, consequentemente, junto aos nossos conhecidos, a gente consiga ter um parâmetro um pouco mais próximo do equilíbrio, tá? Eu nem digo equilíbrio perfeito, mas mais próximo, porque aí a gente acalma o ambiente. E nesse aspecto, não só os nossos filhos ficam numa condição melhor, mas nós mesmos passamos a produzir melhor dentro do nosso trabalho, quer ele seja home office, quer ele ainda esteja acontecendo nos seus locais originais. Isso melhora o equilíbrio do nosso filho quando ele está desenvolvendo uma atividade pedagógica, ou mesmo quando ele está batendo um papo com um colega pela internet, ou ele está numa hora de lazer, quer dizer, isso vai equilibrando as relações. Nós estamos vivendo um grande laboratório para que estejamos mais preparados para esse mundo que vem aí, tá? O que é muito diferente de falar para esse mundo que a gente estava e a gente vai voltar. Sinceramente, eu não vejo uma volta. Nas últimas semanas, além de eu estar atendendo pela internet pessoas de vários lugares do Brasil, eu tenho atendido pessoas na Alemanha e pessoas na França, brasileiros que moram nesses lugares, e o que eu sinto deles é uma ansiedade muito semelhante à nossa, porém com pequenos detalhes. Parece que, pela própria questão da cultura, eles são um pouco mais pacientes com relação ao tempo. Enquanto que nós aqui,
vivendo nessa cultura do precisamos tudo para agora, a nossa impaciência vai crescendo. E a gente tem que levar os nossos filhos a trabalhar a própria paciência, tendo como modelo, como exemplo, a nossa. Aí talvez você fale, tá bom, mas como é que eu fico paciente diante dessa monstruosidade que está ocorrendo? Em primeiro lugar, para pensar o que está na tua mão e o que não está na tua mão. O que está na nossa mão? Ficar em casa, cuidar daquele lugar e daquele outro, pagar determinadas contas, negociar ou renegociar determinadas situações, conversar com pessoas que tenham conteúdo para nos dar informação clara e coerente. Isso está na nossa mão. O que não está na nossa mão? Querer acabar com uma pandemia, querer que o governo seja A, B, C ou D, querer que a cabeça de alguém mude do jeito como eu gostaria que fosse. Isso estressa, isso não contribui. E lembra, na vida está caminhando. 2020 não é um ano perdido. 2020 é um ano de experiências muito novas, e essas experiências muito novas, elas precisam, de alguma maneira, ir sendo vivenciadas. E não tipo, não vejo a hora disso passar, não vejo a hora disso acabar, não vejo a hora de que as coisas voltem para os trilhos. As coisas estão nos trilhos, só que não é aquele trilho que a gente estava tão habituado. Ô, Débora, eu não sei se foi nesse caminho que você me solicitou inicialmente, mas eu quero muito deixar essa visão de o que está acontecendo. Gente, eu sou psicólogo e outro dia, numa live semelhante a essa que nós estamos fazendo, alguém foi me apresentar e falou assim, o Guilherme, especialista nessas questões. A hora que eu entrei, falei, como especialista nessas questões? Onde que existe um especialista em pandemia que faz todo mundo ficar trancado dentro de casa? Não existe. Eu estou aprendendo a ser psicólogo, apesar de estar aqui com quase 38 anos de carreira. Eu estou aprendendo uma nova visão, como os engenheiros estão aprendendo, os administradores, e muito, muito, muito especialmente os educadores estão aprendendo. Aliás, os educadores, de forma geral, eles estão se superando, porque eles sempre viram a escola funcionando de uma forma, e especialmente nos últimos anos, eles viam a escola se voltando muito para as relações interpessoais, e eles cuidando dessas relações além dos conteúdos. De repente a gente fala, opa, as relações agora vão ter que ser à distância, como é que a gente faz? E impressionantemente eles estão conseguindo, num espaço de tempo muito curtinho, e se superando, desenvolvendo trabalhos a ponto de a gente ouvir de alguns alunos que estão gostando muito dessa nova condição, né? Guilherme, você falou de superação, né? A gente observa que os nossos alunos são muito resilientes. Como manter o foco diante desse isolamento, diante dessa nova reinvenção que a escola tem feito, que é estudar em casa, criar uma rotina, e como que a família pode contribuir? Nós temos muitas famílias parceiras, né? Como que elas podem se organizar com os seus filhos em casa para que essa rotina ela se estabeleça de forma tranquila? Tá, ok. Eu vou dar a resposta pensando num leque muito grande aí de pessoas, tá? Então, eu vou estar falando, ao mesmo tempo, de alunos, que nem é exatamente o nosso caso, mas alunos de universidade, alunos de ensino médio, fundamental 1, 2, e até alunos do infantil, tá? Por que eu fiz esse pacotão? Porque o ser humano está vivendo uma determinada condição. Só que, para isso, eu queria que a gente observasse duas características fundamentais do ser humano. Primeiro, nós somos um bicho coletivo. Quer dizer, nós não somos seres que nasceram para viver sozinhos. Nós precisamos do outro, nós dependemos do outro, nós somos extremamente vinculados à ideia do outro, à possibilidade que o outro traz. É muito bom eu não ser perfeito, porque eu aprendendo com os outros, eu vou me fortalecendo e fortaleço o outro. São as trocas. Então, primeiro item fundamental, nós somos seres coletivos. E segundo item extremamente importante é que nós somos seres curiosos e criativos. Quer dizer, o tempo todo, quando você pega um bebê, um recém-nascido, ali já com seus 1 mês e meio, 2 meses, cara, ele quer pegar, ele quer ir atrás, ele quer entender, e conforme ele vai crescendo, cada vez mais ele quer isso, ele quer ir recebendo informações o tempo todo. E eu acho que esse é o ponto mais legal. Então, se eu sou um ser coletivo, não sou individual, e eu sou um ser curioso,
eu passo a trabalhar bem as minhas rotinas, o meu aprendizado, o meu estudo, na medida em que eu vou absorvendo conhecimento, e conhecimento de todas as vias, né? Daí você fala, mas como fazer isso dar certo? Aí eu vou pegar uma das palavrinhas que foi colocada. Item número 1, eu tenho que pensar nas rotinas. Que rotinas? Tá, eu tenho que ter hora para acordar. Tá? Ah, mas agora, com esse regime diferente, às vezes o meu filho tal, ele até acorda cedo, mas o outro vai dormir muito tarde, e aí ele acaba não tendo tanto compromisso. Gente, acordar cedo não é aquela ideia antiga da nossa bisavó, que falava Deus ajuda quem cedo madruga. Não é essa a ideia antiga. Mas é eu ter uma rotina, porque se eu dormir um número suficiente de horas, que varia um pouquinho de pessoa para pessoa, eu vou estar equilibrado para poder desenvolver minhas competências socioemocionais e cognitivas no dia a dia. Então, eu preciso de um sono que seja minimamente organizado, tá? Para isso, ter hora para acordar acaba sendo algo importante para todas as faixas etárias. Segunda coisa, eu preciso ter relacionamento com as pessoas. Daí a gente fala, mas aqui em casa a gente se relaciona muito bem. Sim, mas relacionamento hoje não significa sentar para almoçar junto ou todo mundo ser educado. Relacionamento é a gente esticar a conversa. Falando num bom mineirês, é você esticar a prosa. É você não se bastar em simplesmente falar, e aí, filho, tudo bem? Ah, tem alguma coisa importante para você ver hoje? Ó, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Não, não é apenas isso. É a gente poder sentar para assistir um filme junto, a gente sentar para assistir um capítulo de uma série junto, a gente entrar na hora que ele está assistindo um youtuber, e os youtubers vão invadindo nossas casas mais até do que invadiam, e virar para eles e falar, pô, o que esse cara está dizendo? E não simplesmente virar e falar assim, ah, você fica ouvindo esses caras falando besteira, porque cada vez que eu falo isso, meu filho encolhe, e ele se fecha no mundo dele. Não, eu quero saber, eu quero ouvir um pouquinho, eu quero participar desse mundo. Cara, é uma oportunidade fantástica de nós, pais, mães, poder entender direitinho que mundo é esse e mostrar para os nossos filhos que nós estamos ali, não para servi-los, mas para caminhar juntos. Não para exigir coisas, mas para caminhar juntos, né? Então, eu preciso de um sono regular, eu preciso de momento de relacionamento, eu preciso de um momento de produção, e aí somos nós no home office, nós varrendo a casa, nossos filhos estudando, em alguns momentos lavando o copo, lavando o prato, porque eles fazem parte da coletividade, lembra? Nós somos seres coletivos, tá? Então, eu dormi, eu conversei, eu trabalhei e estudei, dependendo de cada caso, tá? E me diverti. E divertir de que jeito? Olha, aí vai de cada um. Mas entenda que diversão não é simplesmente ficar olhando para uma tela. Até porque esse é um dado importante. Essa mesma tela que até pouco tempo atrás ela isolava a família, hoje ela pode aproximar a família. Essa mesma tela que nesse momento permite que eu esteja falando com gente num monte de lugar diferente, ela já fez com que eu me isolasse em alguns momentos e não estivesse com ninguém. Nós temos que aproveitar. Eu fico até me questionando um pouco. Imagina se essa pandemia estivesse acontecendo na década de 80, 90, quando a internet engatinhava, né? E pouquíssimas pessoas tinham acesso, e mesmo quem tinha, não conseguiria jamais ter um diálogo como esse que a gente está tendo. Imagina se isso tudo estivesse acontecendo no momento em que cada um ficasse isolado na sua casa, sem conseguir saber o que está acontecendo na casa da esquina, né? Não, a coisa aconteceu no momento em que nós temos ferramentas para poder mexer. E nessa hora, pais, acalma, respira um pouquinho mais. Vamos olhar para os filhos e não falar, nossa, coitados. Você que é pai de aluno aí do terceiro ano do ensino médio, nossa, mas justo agora que meu filho tem vestibular, vai acontecer tudo isso, essa confusão. Não fala isso perto do teu filho, não. Peraí, em primeiro lugar, ele não tem culpa, ninguém tem culpa, simplesmente está acontecendo. Ele não está, como eu falei agora há pouco, perdendo um tempo, ele está simplesmente se organizando com as melhores ferramentas possíveis dentro do tempo que existe. E o sucesso dos nossos filhos vai depender muito do quanto que eles estarão, inclusive nesse período, se preparando no
desenvolvimento da curiosidade, que eu já comentei, na relação com as outras pessoas, que é a questão do network, e na resiliência, que foi citado na pergunta. Não se esqueça, resiliente não é você ser forte para tudo. Resiliente é você, inclusive, saber perder. O que não significa gostar de perder. Ninguém gosta. Mas saber perder. Saber que, às vezes, a coisa não sai do jeito que eu quero, mas que aquele é um grande momento. As grandes empresas de hoje, e cada vez mais se projeta isso para os próximos anos, as grandes empresas, as grandes instituições, elas não querem simplesmente alguém que é muito bom nisso, naquilo ou naquela outra coisa. Elas querem pessoas que navegam entre ideias, conhecimentos, pessoas e conseguem flutuar. Cai, levanta, resolve, e a partir daí são capazes de, especialmente em grupo, de atingir metas, de resolver problemas. Eu acho que essa é a grande sacada. Tá? E ainda retomando, Guilherme, desculpa, ainda retomando essa questão sobre a rotina, é um tema bastante relevante, porque a escola também precisa entregar para esse aluno, para essas famílias, essa rotina, né? Então, por isso que nós, durante todo esse trabalho, desde que as aulas foram interrompidas aí no dia 20, nós nos movimentamos muito rapidamente para poder entregar para esses pais, a essas famílias, a esses alunos, o melhor, né? Dentro dessas condições que foram as aulas no ar em tempo muito rápido, né? Em 4 dias nós já estávamos com as aulas todas no ar. Então, assim, a nossa preocupação realmente foi não quebrar essa rotina, né, que dentro dessas possibilidades, e possibilitar que esses alunos continuassem nessa trajetória, né, de atividades, de ensino, e a questão também do contato entre eles, com a escola. Então, a escola também, nesse ponto de vista, estava muito preparada, né, ninguém estava preparado, mas nós, de certa forma, já estávamos um passo à frente, porque nós já tínhamos um programa, né, um projeto muito bem consolidado dentro da instituição, dentro da escola, das escolas, para conseguir superar isso com muita velocidade e entregar isso para as nossas famílias, né, para os nossos alunos. Então, eu acho que dentro dessas possibilidades todas, eu acho que foi muito, muito bacana essa possibilidade de atuar rapidamente, né, e tentar manter essa rotina que é tão importante para o processo aí de aprendizagem deles. Não, sem dúvida nenhuma. Uma questão que para mim é muito clara, e os pais que estão assistindo, ontem eu tive uma oportunidade bem rapidinha de conversar com o pessoal do colégio para saber como é que as coisas estavam acontecendo, e eu fiquei muito impressionado com o fato de que a escola, ela definiu um caminho, ela definiu um projeto. Então, quando você coloca rapidamente, num processo de mais ou menos 4 dias, a gente montou o esquema, ou a gente pôs para andar um esquema que já estava, de certa forma, estruturado. E o que vocês, pais, estão vendo é a exceção da exceção, tá? Porque a grande maioria das escolas pelo país, e eu tenho tido oportunidade de conversar com gente lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, gente do Nordeste, conversei com gente do Acre, 3 semanas atrás, né? De maneira geral, o que está acontecendo é que todo mundo foi tomando susto, e a cada 3, 4 dias, a cada semana, mudando a programação, mudando o projeto, porque não conseguia definir uma identidade. Então, quando você fala, não, a gente está mantendo um projeto, alguém pode falar, mas como assim mantendo? Será que está sendo dado tudo exatamente como seria? Não, está sendo dado tudo exatamente como é possível ser dado, e como eu citei alguns minutinhos atrás, inclusive com alguns alunos se sentindo muito bem. Agora, aí tem 2 detalhes que eu gostaria de destacar. Existem alunos que se sentem extremamente confortáveis com a aula online, como existem alunos que se sentem desconfortáveis. E esse é um processo de adaptação, isso acontece com a gente também, que é adulto, dentro dos nossos trabalhos. Existem pais que acham que, de repente, a escola pode estar dando menos atividade, e existem os pais que, de repente, acham que a escola está dando coisas demais, porque agora eles estão presenciando aquilo e até participando de algumas atividades. Pais, a escola não está dando nem de mais nem de menos. O que a escola está fazendo é, essencialmente, a partir de uma experiência de anos e anos e anos, conseguindo colocar
atividades, e chame de atividades, inclusive provas, tarefas, o nome que você achar mais adequado, são atividades que são extremamente importantes para que o conhecimento vá sendo assimilado e sendo desenvolvido. Eu quero lembrar aqui uma frase que eu também já citei em algumas passagens minhas aí, que é de Aristóteles, quando ele fala assim: a função primeira do conhecimento é levar o homem a vencer seus medos. E a gente aqui tem muito essa ideia de a função do conhecimento é passar na prova. A função do conhecimento é passar no vestibular. A função do conhecimento é para que meu filho seja melhor que o fulano de tal. A função do conhecimento é para que eu supere alguém. Não, a função do conhecimento é para que eu pare de ter medo. E quando o ser humano de 3 aninhos, de 7 anos, de 14 anos, de 18 anos, seja qual for, quando o ser humano ele se sente fortalecido, quando o ser humano ele se sente sereno com o conhecimento dele, ele diminui o grau da agressividade, tanto da agressividade dele contra o mundo, quanto a agressividade dele contra ele mesmo, que é quando ele fica crítico demais, quando ele fica exigente demais e passa a sofrer por causa de pequenos detalhes. Então, não existe matéria de mais, não existe matéria de menos, existe a matéria que vai sendo bem dada e equalizada a partir da experiência de profissionais que conseguem ir se adequando ao tempo, e quando o profissional, o professor, o próprio coordenador, ele tem um parâmetro claro de calendário, ele é capaz de falar, opa, eu vou dar aula até o dia tal, até a semana tal, eu consigo me programar para isso tudo. O que a gente está vendo, na enorme maioria dos espaços pelo Brasil, são professores que estão preparando aula, ministrando aula, sem saber para quando, para que dia, se vai ser daquele jeito mesmo ou não, se alguma coisa vai mudar no meio do caminho. Eu acho que vocês estão usufruindo de um conforto extremamente interessante, que é a de poder olhar e ter um calendário que, se tem alguma diferença com relação àquilo que você estava habituado, ele é um calendário consistente. E aí vamos viajar um pouquinho, né, lá para o mundo dos menores, para o mundo das crianças pequenas, né? E alguém fala assim, mas é difícil, como é que se dá aula pela internet para crianças pequenas? Elas têm que estar juntas, elas têm que estar envolvidas, elas têm que estar naquela atividade. E aí, a gente fala assim, mas que jeito? Olha, presta atenção. Quando eu era criança, o ensino infantil, ele era praticamente inexistente, porque as coisas da coordenação motora fina, coordenação motora global, da percepção tátil, da gustativa, as questões da memória, elas iam sendo jogadas no dia a dia. A gente subia no muro, caía do sofá, corria atrás de cachorro, a gente escorregava na rua, e isso ia desenvolvendo competência. Hoje, quando nós falamos da educação como um todo, esses processos, até por causa dos nossos medos como adultos, eles não acontecem assim, né? Eu não permito que meu filho fique aí em qualquer lugar experimentando qualquer coisa, eu protejo aqui. A escola precisa desenvolver uma série de competências. E nós, pais, especialmente agora eu estou falando com os pais de crianças menores, nós temos que estar ali, ao lado deles, mostrando para eles que, a partir de uma coisa que parece brincadeira, a aprendizagem vai sendo algo que vai entrando no meu caminho e ela vai me fortalecendo. Eu sei que tem alguém me tentando fazer um gancho aqui comigo. É exatamente isso. Você falou do formato que os pequenos agora se depararam com as aulas online, né? Então, nós montamos um programa de acordo com a faixa etária, tempo de tela, levando em consideração tudo isso. Mas acho que a grande angústia dos nossos pais é como dar autonomia a essa criança. Que tipo de ajuda o pai pode dar quando a criança está fazendo essa atividade online, está assistindo essa aula? Como que o pai pode contribuir? Tá, ok. Daiana, você está falando até que idade, mais ou menos? Educação infantil fundamental 1, até de 3 a 9 anos. Isso, porque aí nós estamos falando de um leque bem maior, né? Então, eu vou colocar uma faixa etária aqui, mas entendam que ela é flexível, tá? Não é uma coisa assim tão taxativa. Então, quando eu vou das crianças bem pequenininhas, até lá pelos seus 7 anos, 8 anos, preferencialmente um pouquinho antes dos 8, o que nós estamos falando são de pessoas que, às vezes, precisam da presença constante para uma segurança maior.
Então, na hora de vamos assistir aula, deixe lá. Eu sei que você que é mãe e pai, de repente está trabalhando cada um numa mesa, cada um num cômodo da casa, mas tenta dar uma escapadinha e vamos tentar ficar do lado e juntos. Nossa, que legal isso que você está vendo. Como é que a professora falou disso? Ou ouve aquilo que está sendo falado e aí você dá uma continuidade no processo. Porque a sala de aula, especialmente dessa faixa extensa que eu coloquei até próximo dos 8, ela é de muita comunicação e dependência da segurança que é transmitida pelo professor. Então, como esse professor está transmitindo uma segurança, ele se sente à vontade para navegar nas ideias. Então, o professor está lá. E eu estou aqui pertinho, como se eu fosse uma colaboradora dessa imagem do educador, tá? E a gente caminha. Alguma mãe vai virar e falar para mim, algum pai, inclusive, mas eu não tenho tempo. Tudo bem, se a gente não tem tempo, a gente vai ter que arcar com as dificuldades disso, mas nós temos que arrumar esse tempo. Até porque, como a gente já viu em algumas colocações do Gabriel Garcia Lorca, né? Quando ele vira para a gente e fala, olha, os filhos estão aí para que a gente ande com eles, e não eles estão aí porque um dia nós nos livraremos dele. Não conseguiremos, tá? Então eu preciso estar caminhando. Já quando eu passo essa faixa de 8 anos, aí essa criança, esse menino, essa menina já não precisa que eu esteja o tempo todo nessa aula. E aí alguns pais erram que eles querem estar, e aí eles não conseguem desenvolver autonomia. Então, acima dos 8, especialmente acima dos 9, eles têm que ter o tempo deles com o processo, com a aula, com a própria internet, com o educador que está lá. Então, eles precisam mais autonomia, e eu chego e vou tirando dúvidas e vamos caminhando nesse sentido. Quando eu falo de menores que 8, não, a gente tem que estar mais constante, o que não quer dizer que é o tempo todo, mas eu tenho que estar mais constante para valorizar aquilo e dar a ele informações de que eu estou gostando, tá? E olha, informações que eu estou gostando não quer dizer que eu vou bater palma para tudo que meu filho está fazendo e falar, nossa, você é maravilhoso, genial. Não precisa de tudo isso não, tá ok? Mas eu preciso mostrar para ele o quanto eu fico feliz de ver que ele aprendendo se torna uma pessoa melhor, mais capaz, mais competente, né? A partir daí, estudar deixa de ser aquela obrigação chata. E olha, eu vou te contar um negócio. Tem alguns pais, que eu acho que não estão nos ouvindo, que eles têm o hábito de falar assim, mas essa escola tem que mandar tudo isso para você. Ô, filho, é difícil, né? Ou às vezes o pai sentado na mesa lá, fazendo trabalho de home office, e ele vira e mexe e fala assim, mas não aguento mais, a empresa só fica me cobrando, e o filho lá na outra mesa, mas a escola também só fica me cobrando. Pais, entenda uma coisa, o nosso trabalho é a forma que nós temos de ir desenvolvendo e cada vez mais descobrindo as nossas competências. O estudo dos nossos filhos é a forma deles irem descobrindo e desenvolvendo as competências dele. Quando eu volto para o meu trabalho e simplesmente falo, não vejo a hora de acabar isso aqui, eu estou dizendo para o meu filho, você também não precisa ter a hora de ficar preso aí, não. Um dia você vai se libertar disso. Não, gente. Estudo, trabalho, competências. Nós não estamos na escola para aprender matemática, nós estamos na escola para nos aprendermos a partir da matemática, história, geografia, do processo de alfabetização, de discriminação e tudo mais. Então, vamos andar com os bem próximos aos mais novos, vamos andar próximos, mas nem tanto, porque eu tenho que dar a eles essa condição da autonomia, e essa experiência do isolamento está nos propiciando isso de forma absolutamente fantástica, porque, como eu disse lá no comecinho, estamos conhecendo outros aspectos dos nossos filhos, e quanto mais nós conhecemos isso, mais nós vamos entender por que a escola sempre falou tanto da necessidade de uma comunicação forte entre escola e família, sabe? Nós precisamos entender que a escola, ela trabalha com um conjunto de dados extremamente complexos e que nós, pais, na medida em que nos envolvemos com isso, nos tornamos mais serenos pelo entendimento e mais apoiadores desses filhos num processo de autonomia ou de independência que ele venha a ter lá no futuro. Isso é fundamental, tá? Mais alguma?
Davoli, você falou de isolamento, né? Sim. Também para as crianças esse novo cenário é uma aprendizagem, porque eles têm a necessidade de uma interação constante com seus pares. Como as Aham. famílias podem lidar com os pequenos, auxiliá-los nessa angústia deles de não poder interagir com os seus pares? Então, né? Bom, primeiro acho que as famílias precisam aprender a lidar com a nossa própria angústia de adulto de não poder estar interagindo com os pares, né? A dica pessoal que eu dou, de vez em quando eu vou tomar um café aqui em casa, eu ligo meu celular para algum amigo, para as pessoas e falo, vai tomando café na tua casa que eu vou tomando na minha, e a gente vai conversar se olhando, como a gente está fazendo agora, tá? Esse é um dado. Você pode falar, mas isso aí é um quebra-galho. Não, não é um quebra-galho. É o que temos para hoje. Essa é a forma de interação e ela é absolutamente fantástica. Como lembra que eu falei? Lembra da década de 90? Como é que seria lá? A gente ia interagir como? Se quando eu pegava um telefone para falar com o vizinho, eu gastava uma fortuna. Ou se eu ia fazer interurbano, então eu tinha que vender meu carro para conseguir pagar uma conta. Não. Então, assim, precisamos interagir. E aí, pais, uma dica muito importante. Procure, se teu filho não tem tanta facilidade de chegar num colega, procure os pais de alguns colegas dele. Eu diria, preferencialmente, pais de colegas da escola, porque assim eles vão mantendo essa relação mais fortalecida e isso vai também facilitando o retorno às aulas, o retorno às rotinas, tá ok? Mas se não for o caso de um colega da própria escola, procure pais e tente entrar em redes de comunicação em que o teu filho se comunica com o outro por imagem e a gente pode se comunicar com mais 3, 4, pedir para que o outro coloque um contato e tente mostrar aos pais o quanto que essa conversa dos nossos filhos pela internet e muito, muito preferencialmente com imagem e som e não somente digitando, tá ok? Mas que essa conversa, ela é um elixir de calmaria para que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas. Sabe, é muito complicado, às vezes, eu estar sozinho no meu canto, e por mais que eu ame o meu canto, parece que está faltando coisa. Quando eu olho para uma tela que tem outra pessoa, ou outras, cada uma na sua casa, eu falo, cara, eu não estou sozinho, não. Sabe? Cada um sozinho no seu canto, a gente cria uma comunidade. E essa comunidade, ela é extremamente importante. Ela é extremamente clara, ela é extremamente forte. Olha, há um dado muito interessante. Há alguns anos atrás, os jovens sonhavam em fazer faculdade, morar fora, coisas desse tipo, né? E aquilo era simplesmente fácil de ser resolvido, porque eles viviam em grandes comunidades. A gente tinha 2, 3, 4 irmãos, até mais que isso, um monte de primos, vizinhos. Então, quando a gente ia morar numa outra cidade, numa república de estudantes, seja o que for, você se adaptava aos novos. Nos últimos anos, especialmente nos últimos 15 anos, eles começaram a ficar muito sozinhos. Sabe o que está acontecendo? Um grande número de jovens, quando tem a oportunidade ou de estudar fora, ou de passar uma temporada fora, às vezes até fora do país, no intercâmbio, entra em estado de pânico, porque ele não sabe estar fisicamente longe daquele grupinho. Ele não se comunica com outros grupos. O que temos agora é a comunicação via tela, então nós precisamos fortalecer. E aí, pais, vamos fazer isso de forma mais regular. Não simplesmente como a gente tem visto na TV, né? Ah, é aniversário de fulano, a família inteira entra lá pelo aplicativo tal, e todo mundo canta parabéns, sopra a velhinha, faz... Tá, e depois ninguém mais conversa, né? Ah, vai ter uma live, um monte de gente entra para ver a live da banda tal, do artista tal, aí um comenta com o outro, e cada um vai para o seu lado. Não, vamos conversar sobre nós, vamos conversar sobre o dia a dia, né? E conversar sobre o dia a dia é a gente falar sobre o que a gente comeu hoje, é a gente pedir, no caso do adulto, na maioria das vezes, a receita de alguma coisa, é a gente fazer um pequeno comentário sobre a família, é a gente lembrar do passado e projetar o futuro. Quer dizer, aquilo que a gente conversava, a gente adulto sentado comendo uma pizza e as crianças lá no pátio da escola, numa rodinha, isso tem que ser vivido, né? E vivido através das ferramentas que nós temos hoje. Então, fundamental, pai, olha, se você falar, eu sou meio tímido, eu não conheço muitos pais dos meus filhos, põe uma cara de pau, passa um lustre nisso aí
E vamos conversar, porque nós estamos fazendo isso em prol dos nossos filhos, da perspectiva de relacionamento dele no futuro, e em prol até da quebra da nossa própria timidez, porque às vezes a gente fala assim, mas está tudo tão bonzinho aqui em casa. Bonzinho não é legal. A gente precisa que as coisas estejam boas de verdade, e por isso a comunicação é absolutamente importante. Absolutamente. Pode falar. Davó, isso que você comentou corrobora com uma ação que nós tivemos com os pequenos, né? Nós fizemos o momento da roda ao vivo, foi um sucesso, as famílias, a adesão foi 100%, as famílias entraram com horário marcado, 3 vezes por semana, a criança ansiosa para mostrar o cachorro para a tia, mostrar o cachorro para os amigos, colocar o nome desse cachorro, apresentar esse cachorro. Então, é uma necessidade humana mesmo se comunicar, né? Desde a tenridade. Então, foi um sucesso e nós estamos agora aproveitando para convidar as famílias que estão nos assistindo para que façam perguntas, para que tirem as dúvidas, porque o momento é esse, as angústias acabam surgindo, estamos, como você colocou, a Débora colocou, é uma fase inédita, nunca vivíamos isso, não temos experiência sobre isso, e juntos somos melhores. Eu acho que se colocarmos as nossas indagações aqui, podemos achar respostas, acomodar as ansiedades. Então, eu convido a todos que estão nos assistindo que façam as suas perguntas. Débora e eu iremos reportar as perguntas ao Davó. Enquanto essas perguntas estão a caminho, eu aproveito para perguntar para o Davoli o seguinte, Davoli, e o vestibulando? Como é que fica a situação dele em casa, né? O que você recomenda para essa turma aí que tem uma ansiedade aí, uma angústia um pouco mais específica, né, em relação a vestibulares e Enem e etc. O que você recomenda, o que você sugere para essa turma aí que está ouvindo a nossa live hoje? Tá. Eu tive algumas oportunidades, inclusive aí no próprio colégio, de conversar com vestibulandos. Eu me lembro de já ter participado pelo menos 3 vezes ou 4 de encontros de profissões, mas não falando exatamente da psicologia, mas falando da importância de vocês se pensando, né, com relação a profissões, e já tive a oportunidade de estar aí conversando com os estudantes alguns dias antes de vestibulares da UEL. Acho que já fiz isso pelo menos 2 vezes ou 3, tá? O que eu acho que é muito importante que o vestibulando pare para pensar nesse momento. Vamos lembrar que nós estamos aqui no finzinho do mês de abril, tá? Eu acho que o melhor é você acreditar no teu sonho. E acreditar no teu sonho, em primeiro lugar, caso você ainda tenha dúvida, e na prática a gente sabe que a maioria dos estudantes, mesmo entre aqueles que dizem, eu já defini, existe uma insegurança muito grande, tá? Vamos procurar informações. E nesse momento, as informações elas estão acessíveis, além de sites da internet, através de diálogo. Então, poder conversar com alguém, olha, eu estou em dúvida, eu acho que a administração é legal, mas eu queria entender também de economia, e já me falaram, tem 2 amigos meus que querem prestar direito, e eu acho as 3 coisas, assim, muito interessantes, mas eu não sei exatamente uma difere da outra. Opa, vamos tentar conversar com advogados, administradores, economistas, e alguém vai falar, nossa, mas como é que eu vou arrumar isso para o meu filho? Eu vou te falar que não é tão complexo, não, tá? Tem muita gente querendo colaborar, tem muita gente querendo trocar ideias, e esse bate-papo, essa coisa de eu poder falar 10, 15 minutos, 30 minutos com um profissional, vai me ajudando. Daí você fala, mas espera aí, já está difícil, tem que estudar muito, tem muita matéria. Eu ainda vou ter que parar para pensar nisso? Então, acontece que se o nosso filho, ele não tem bem desenhado na cabeça dele o sonho dele, né? E não pense que eu quero transformar faculdade em poesia. Estou usando a palavra sonho no sentido realmente de eu estar construindo alguma coisa para chegar naquele lugar. Se eu não quiser muito aquele lugar, vai ser difícil de eu construir, vai ser muito sofrido construir. Tá? Então, para que eu consiga ir construindo esse caminho, inclusive para que eu chegue lá na frente, nos dias próximos ao vestibular, no próprio dia do vestibular X, sem ter aquela ansiedade que me sufoca, que me dá branco, que me faz ter um fracasso total, para que eu possa estar bem, eu preciso falar, cara, eu quero muito isso. Eu acho muito legal essa ideia. E aí, o estudo,
ele passa a ser muito mais leve. Porque o grande problema do estudo não é se você estuda muitas horas. O grande problema do estudo é quando você estuda, você ter muito claro para você se aquilo está dentro do projeto e do caminho que você quer, né? Uma coisa é você estudar números de assim, não vejo a hora de me livrar de tudo, tá? Só que quando eu falo em vestibular, não é me livrar da matéria. Eu estou indo construir um projeto, então eu preciso alimentar o projeto. Pais, se vocês puderem conversar com seus filhos sobre, olha, vamos estudar assim, mas vamos respirar com calma, vamos procurar eliminar as dúvidas devagar. Em caso de dúvida, ou vamos contactar a escola, ou contactua um colega teu, procura fazer grupos. Eu sei que alguns falam assim, mas como que vai estudar com colegas se eles estão competindo um contra o outro? Cara, nós somos estudantes, nós somos trabalhadores do conhecimento, nós não estamos competindo com ninguém. Se é que existe uma competição, é lá no dia da prova que eu espero conseguir meu sucesso. Mas se eu gosto dos meus amigos, eu espero que eles consigam também. Vamos torcer por eles também, tá? Então, eu preciso da relação e não da competição, porque ela faz muito mal. E eu tenho ouvido de alguns estudantes, especialmente do ensino médio, essa coisa de estarem se sentindo até um pouco mais organizados naquilo que estão fazendo, né? Outros já ficam desesperados, eles querem a sala da escola, eles querem, inclusive, aquela sala da biblioteca da escola, porque parece que lá ele concentra mais. E nós, pais, vamos tentar facilitar para que dentro da nossa casa, do nosso apartamento, a gente consiga ter um espaço onde ele consiga se sentir bem, se é que esse filho nosso, essa filha, deseja tanto esse espaço mais reservado. Outros já conseguem navegar com mais calma. Eu não sei se nós temos, Débora, estudantes participando dessa nossa conversa hoje. Você só tem os pais. Tem também? Tá. Vamos deixar, de cara, eu já quero deixar um abraço para o pessoal aí que é estudante, tá? Eu falei sobre vestibular, mas numa linguagem para pais, mas faz de conta que seus pais não estão aí, não? Agora eu vou falar, então, diretamente para vocês. Querido, a questão é a seguinte, se você realmente quer alguma coisa na vida, não pensa que porque você acredita que você vai ter. Você vai ter, sim, na medida em que o tempo vai te ajudando a se organizar nesse projeto, tá? E por isso, aproveitar o tempo, volta no que eu falei lá atrás, organizando as minhas rotinas, mas sem neurose. Organizando a minha rotina sem neurose, quer dizer, eu não preciso acordar mega cedo porque eu vou ter que ainda tomar banho, ainda pegar o carro, ser levado para a escola. Não, tá tudo mais calmo, a coisa está chegando aqui. Eu preciso me organizar, eu preciso de qualidade no meu estudo, e não de um volume. Para com essa neurose de, eu estudei 8 horas hoje, aí um colega meu estudou 10, eu já começo a sofrer porque ele estudou 2 horas a mais. Não, calma, um pouquinho de paz, ajusta ao sonho. Quem sabe a gente vai ter uma oportunidade de falar melhor sobre isso no outro momento, tá ok? Davori, inclusive uma aluna fala sobre isso, né? Quais são as suas dicas para que ela possa melhorar o lado crítico e exigente demais perante os estudos, pensando no vestibular? Você sabe que uma das coisas que eu acho muito legal aí da experiência de vez em quando aparecer em Londrina, né, é que me impressiona o grau de responsabilidade da enorme maioria dos estudantes que eu tenho contato aí dentro, né? Eu não vou dizer que é o único colégio que eu vejo isso, mas é um dos raros, porque a gente vai em muitas instituições pelo país e tem muita gente que não está nem aí com nada. E quando eu vou, eu sempre tenho a oportunidade de ver gente falando assim, nossa, mas eu quero muito, eu estou tentando muito, eu desejo, tem hora que eu sofro, a minha respiração fica ruim, me dá dor de cabeça, tem hora que eu desconcentro, quer dizer, a responsabilidade cresce. E aí, a pergunta dela é sobre como é que eu diminuo a minha autocrítica, né? No sentido de poder ficar mais tranquila e, com a minha tranquilidade, assimilar melhor o conhecimento, administrar melhor todo esse conjunto enorme de informação que a gente precisa quando a gente está visando uma prova de vestibular, tá? Eu te diria que alguns passos são importantes. Primeiro, ninguém precisa estar com 100% de resultado. Em primeiríssimo lugar, porque isso, se é que existe, é uma loteria, de vez em quando. O ser humano não é um ser perfeito,
Então, a gente não trabalha com a hipótese do 100% de conhecimento. Aquela ideia da gente trabalhar com tirar nota 10, que é tão conhecida nos primeiros anos da escola, não, isso não é o mais importante. O importante é que o conhecimento esteja sendo assimilado e organizado na minha cabeça, até porque os vestibulares dessa última década, cada vez mais, eles estão voltados para reflexão, para interpretação, diferente dos vestibulares da época que eu prestei, quando você tinha que decorar um quatrilhão de coisas, né? E se você esquecesse um dado, pronto, você estava perdido na prova. Não. Hoje o que eu preciso é interpretar muito bem a prova. E quem é que interpreta bem? A pessoa que faz tudo com um pouquinho mais de serenidade. Então, observe aí você que fez a pergunta e os outros que estão com a preocupação semelhante, né? É importante que na hora de estudar, eu vou voltar a repetir o que eu falei agora há pouquinho, que eu não esteja preocupado com quanto eu estudei hoje, mas com qual qualidade eu consegui trabalhar, com qual qualidade eu superei aquela dificuldade que eu tenho com relação à matéria X de física ou com aquele conteúdo específico de história da época tal, com qual qualidade eu consegui respirar e fazer uma redação melhor estruturada que das outras vezes. Então, a preocupação com o lapidar da qualidade. Vocês que estão indo para o vestibular, vocês já vêm com um histórico de preparação bastante intenso. Inclusive, você que nem era da escola, veio de outras e agora está aí, sim, você tem uma história. E um dos problemas é que, às vezes, a gente começa a chegar nessa época de vestibulares com a sensação de que a gente não sabe nada, que a gente não aprendeu nada, e que esse ano agora é o ano que eu tenho que compensar tudo que eu não fiz na vida. Gente, se você assistiu aulas, se você realizou avaliações, se você estudou conteúdos, mesmo que você não se veja como o melhor aluno da história, você tem um conteúdo armazenado dentro de você, e esse conteúdo se revela na medida em que você, de forma mais calma, mais tranquila, você fala, eu quero entender esse pedaço. E eu vou. E não simplesmente, eu quero entender, estou perdendo muito tempo aqui, vou correr para lá, e aí eu fico que nem um doido querendo abraçar o mundo. Não, vamos entender, vamos por blocos. E nesse aspecto, conte com seus contatos, como eu falei agora, conte, inclusive, com a ajuda que alguns professores possam estar te dando, e conte com seus colegas. Conte, inclusive, com a internet, tá? A qualidade me acalma. A quantidade sempre me dá a sensação que eu estou um passo atrás. Cuidar da qualidade, cuidar daquele que é o fantasminha que me perturba, eu acho que é o mais adequado para esse momento. Não é o número de horas. E duas coisas importantes para quem está estudando, todas as fases, vestibular muito especialmente. Atividade intelectual funciona muito bem com descanso e atividade física. Se você ficar só na intelectual, sem um descanso dessa máquina que pensa, e sem atividade física que alimenta essa máquina, a máquina começa a travar, né? Então, eu preciso saber como descansar. E uma dica para descanso, para quem está em atividade intelectual, descansar não é ir para o WhatsApp ou para o Instagram ou para qualquer outra rede social. Descansar é parar de receber informação. Você está recebendo informação. Aí eu falo, deixa eu descansar um pouco. Saio do material aqui, puxo o celular e entro no outro material. Opa. Mas aquilo lá é divertido. Cara, é informação do mesmo jeito, está indo para a mesma gaveta. Está congestionando a gaveta, ok? Para, respira. Mas eu não posso olhar as redes sociais? Claro que pode. Marca uma horinha lá, depois fala, agora eu vou ver as notícias. Até porque o pessoal que já me assistiu aí de ensino médio já deve ter ouvido eu falando que rede social é que nem geladeira, né? A gente sabe que não tem nada lá dentro, mas toda hora a gente quer abrir. Então, eu não tenho que ficar fuçando em rede social o tempo todo, não. Ela é minha amiga se eu souber usar. E ela é minha super inimiga se eu simplesmente usá-la de forma desorganizada, tá? Davoli, voltando um pouquinho sobre a questão da autonomia, né, do desenvolvimento da autonomia aí nesse período todo, principalmente nesse período todo aí de pandemia, né?
falando um pouquinho sobre essa questão da autonomia, eu tenho uma pergunta aqui que ela diz o seguinte: o que fazer diante de um filho pequeno em relação às tarefas da escola? Autonomia, apoio, como dosar isso? Tá. Vamos lembrar uma coisa muito importante, tá? A palavra independência e a palavra autonomia parecem muito semelhantes. Aliás, vou acrescentar uma terceira, que seria liberdade, né? Liberdade, fazer tudo que eu quiser. Independência, fazer tudo que eu quiser do jeito que eu quiser. Autonomia é fazer tudo que eu quiser desde que eu tenha responsabilidade sobre a consequência. Então, autonomia não é vai fazendo. Ele fez sozinho. Ele consegue fazer. Não. Isso não é necessariamente autonomia. Autonomia é quando a pessoa faz, reconhece os acertos, percebe os erros, dentro do possível tenta corrigi-los, se não for possível, aprende com o erro e numa próxima oportunidade se organiza. Então, quando eu penso na autonomia do meu filho, você falou filho pequeno, eu vou jogar um número aqui, vamos fazer de conta que ele tem 4 anos, 5 anos, tá ok? Tá, eu estou falando de uma autonomia que vai de hoje até os 90 anos de idade ou mais que isso. Então, a autonomia da criança, a autonomia do adolescente, autonomia. É eu ir confiando, não porque eu sou o máximo, mas eu ir confiando porque eu sou alguém apto a estar assimilando, aprendendo, a trocando ideias, a desenvolvendo. E aí tem um punhado de coisa bacana para a gente poder conversar. O que eu faço nesse momento? Pai, mãe, detalhe número 1, apoio. E o que é apoio? É ficar junto, é andar do lado. Não é virar e falar, não é assim não. Peraí, corrige aí. Ou só ficar falando assim, que belezinha, que bonitinho, você acerta tudo. Não é nem o extremo da direita, nem o extremo da esquerda, né? Toda mãe que elogia muito, todo pai que critica muito, pode inverter a ordem aí do pai e mãe, tá? São chatos. Eu preciso ser alguém que tem um momento que é mais crítico e um momento que é da valorização, mas o que eu preciso mostrar para ele é que a gente aprende junto. Então, uma das formas de mostrar, às vezes, para o filho, imagina que teu filho está fazendo uma atividade que está um pouquinho difícil e ele está quase querendo desistir porque ele não está conseguindo, tá? Estou falando de criança menor, né? E você virar para ele e falar, olha, filho, vou contar, quando eu era criança, eu também tinha dificuldade com essas coisas. Olha, ainda bem que eu tentei de novo. Ou ainda bem que a minha avó, ou a minha mãe, ou o meu professor, tá? Me deu uma força e aí eu tentei outra vez. Vamos tentar mais uma vez, ver se a gente consegue? Porque o que acaba acontecendo é que as crianças, mais atualmente, elas andam muito críticas, né? Elas se comparam. Então, se ela está fazendo uma atividade na escola, na aula regular, e de repente o outro acabou antes, alguns correm para tentar acabar, e outros falam, eu não consigo, né? E aí já dá aquela desistida. E aí eu tenho que virar e falar, não, peraí, filho, eu também já tive dificuldade, eu também não consegui, né? Para quem tem filho aí em idade de tirar carta de motorista, né? Às vezes o filho vai fazer a prova e ele vai com aquela sensação, nossa, eu tenho que passar. Quando você vira para ele, sendo verdade ou mentira, tanto faz, você fala, filho, fica tranquilo, vai. Eu, quando fui fazer, eu reprovei 2 vezes, deu uma bobeira, eu estava nervoso, parece que dá a ele o direito de errar. E a hora que dá o direito de errar, aí diminui a possibilidade dele errar, ele fica um pouco mais seguro. Porque ter o direito de errar e tentar outra vez, buscar novamente, é legal. Quando eu viro para esse mesmo filho e falo, olha lá, hein, teu irmão passou na primeira, hein? Olha, na nossa família ninguém nunca reprovou nisso. Eu estou colocando uma dinamite no meio do carro dele na hora que ele vai dirigir. Volta para a criança pequenininha. Estar junto. Quando eu falo apoio, anda junto. Valoriza um pouco. Aponta um detalhezinho outro que pode melhorar. Tá ok? Mas, principalmente, mostra que o caminho certo é aquele em que a gente continua tentando, porque a cada momento que eu descubro algo novo, que eu aprendo algo novo, eu sou alguém mais especial, em primeiro lugar, para mim mesmo. Eu estou vivendo melhor comigo. Eu não era capaz de escrever meu nome, hoje eu sou. Eu não era capaz de discriminar determinadas imagens, e hoje eu sou. Eu não era capaz de trabalhar com certos números, e agora eu consigo. Essa superação vai alimentando o ser humano, e é por isso que o Aristóteles, lembra lá atrás, falou que o conhecimento é uma ferramenta para a pessoa vencer o próprio medo. Davoli, você falou de apoio, né? Que a família ela tem que dar o apoio
Tem uma pergunta bastante interessante aqui. Como lidar com adolescente desobediente em que a família tem que se ausentar, delega para esse jovem estudar em casa, e a família volta para casa e esse jovem não fez as funções, as tarefas? Como lidar com essa situação? Aí nós já entramos no campo da terapia, né? Mas vamos tentar pensar um pouquinho. Tá, vamos entender uma coisa. Primeiro que a frase começa aqui. Como lidar com adolescente que tem essa atitude irresponsável? Nós não estamos falando de adolescente, porque senão fica às vezes parecendo que adolescente é assim mesmo, adolescente é irresponsável. Não, tem criança que não assume responsabilidade e tem um monte de adulto. Talvez você aí na tua família conheça adultos 40, 50, até mais anos que são irresponsáveis, tá? Primeiro eu tenho que entender que responsabilidade é você cumprir aquilo que lhe foi atribuído e que lhe foi atribuído dentro de um processo de acordo, tá? Quer dizer, não adianta eu estou aqui na minha casa, a minha família sai para fazer alguma coisa e eles, na cabeça deles, esperam que eu faça o jantar. Só que ninguém me avisou, ninguém falou nada, e a hora que chega todo mundo fala, como? Espera um pouquinho, você não fez o jantar? Eu falei, pô, mas eu estava trabalhando, eu nem sabia que tinha que fazer um jantar, tá? Então, essa organização, ela tem que ser acordada. Se ela é acordada, é porque fazendo isso é muito bom, não fazendo, alguma coisa errada vai acontecer. É mais ou menos como funciona o radar na estrada. A estrada está escrito, você pode andar a 110. O que acontece se eu andar mais 110? Opa, eu vou ser multado e essa é a mínima pena da minha vida. Eu posso, inclusive, sofrer um acidente, eu posso causar um acidente, eu posso chegar ao extremo de matar alguém. Você fala, mas nossa, que coisa terrível, deu azar. Não, não deu azar, não. Havia uma placa dizendo que o limite era 110. Gente, diante de qualquer pessoa, e aí, pais, pense no teu filho, pense nos seus amigos, pense na sua própria disciplina, pense nos seus colegas de trabalho, nos seus funcionários ou no seu patrão, pense na sociedade como um todo. Se existe algo a ser cumprido, nós falamos sobre isso claramente, então isso precisa ter uma consequência, claro. Eu não estou falando de castigo, eu não estou falando de punição, eu não estou falando de gritaria, eu não estou falando de frases do tipo, você sempre fala que vai fazer e não faz, já é a 10ª vez que você não faz, porque esse tipo de discurso é muito louco, né? Aliás, eu acho muito estranho quando alguma mãe fala assim, pô, faz 20 anos que eu falo para você a mesma coisa, mas se não for a primeira vez, a segunda, a terceira não deu certo, continua falando para quê então, né? Que nós precisamos ter algo claro. Opa, você está estudando para quê? É para conseguir uma formação, para conseguir uma carreira? Você está estudando só para aprender a ler e escrever? Qual é o teu projeto? Você está estudando? Ótimo, é por aqui que nós vamos? Vamos. Se isso não der certo, existe uma opção B? Tá? Você vai trabalhar em algum lugar quando crescer, mesmo sem ter estudo? Você vai deixar de poder utilizar ou o teu celular, ou a internet, assim. Daí, talvez, ele vai jogar assim, na casa dos outros é assim também, na nossa casa. Pai e mãe precisam ter uma língua clara. O que é certo ou errado na nossa casa. Eu não tenho que ser mega exigente, até porque, quando eu faço uma pergunta, você estudou? Estudar, a pessoa pode ter estudado. Agora, lembra da questão anterior que a aluna fez? Qual foi a qualidade? A qualidade eu não tenho como medir. Mas é importante, quando eu falo, meu filho é indisciplinado, ou eu sou indisciplinado. Opa, quando você é indisciplinado, você coloca uma regra para você? Porque se eu não colocar regra, eu vou continuar sendo indisciplinado. O grande problema é que quando a disciplina não é rigidez, disciplina é aprender a ser feliz diante da regra. Quando eu não aprendo a viver a disciplina em casa, eu serei altamente disciplinado fora de casa. E aí, nesse aspecto, tanto o ambiente da casa quanto o ambiente da escola são ambientes favoráveis ao jovem, favoráveis no sentido de que ele se fortaleça para poder lá fora, poder viver num mundo que é hipercarregado de regras, e isso não é de hoje, sempre foi assim. E a pessoa que aprende a viver com as regras é alguém que consegue, então, ser feliz com a disciplina, feliz com a busca do resultado e não vai ficar culpando os outros por algo que deu errado. Quando eu brinquei lá no início, falei, olha, isso é para terapia, é porque quando a gente cita um caso assim,
Lógico, se eu pegar 10 pessoas com um comportamento mais ou menos semelhante, talvez eu tenha 10 histórias por trás e eu tenha que pensar quais são os dados anteriores a isso para cada caso. Então, é difícil de generalizar, mas uma coisa eu acho que eu posso generalizar. Tudo aquilo que é solicitado, ele tem ganhos e perdas. Toda tomada de decisão, ela me leva ou para um ganho ou para uma perda. Quando eu decido que eu vou beber água, é porque eu deixei o refrigerante de lado. Quando eu tomo uma decisão, eu perco alguma coisa. Se essa decisão não foi bem tomada ou não foi bem realizada, alguma coisa terá que ser perdida. Davoli, tem mais uma aqui. Como você avalia o impacto emocional dos alunos quando a retomada das aulas presenciais, né, pós-pandemia? Como você avalia que será esse impacto emocional nos alunos pós-pandemia? Bom, voltando a lembrar, a gente está trabalhando com hipóteses, né? Porque a gente não consegue saber nem a data em que isso vai acontecer, a gente não consegue saber, inclusive, a forma, né? Porque uma coisa é voltar para uma escola onde estavam os meus colegas sentados naquelas mesmas carteiras. Outra coisa é a gente voltar e, de repente, a sala ter que funcionar numa outra dinâmica. Nós não sabemos nada disso. E há um outro dado que eu não gostaria de falar, mas que é importante para pensar a volta. Alguns de nós, talvez, tenham que aprender a viver com o luto, tá? Eu estou falando com vocês e, no meio do processo, eu perdi 2 pessoas conhecidas já em razão desse vírus. Então, o luto, ele vai também marcando. Então, algumas pessoas podem voltar e ou elas estarem vivendo o luto ou alguns colegas estarem vivendo. Então, a primeira coisa é a seguinte: tira a palavra voltar. Nós vamos nos encaminhar para uma nova história que vai ser dentro de uma nova escola que vai estar no mesmo prédio, mas é uma nova escola, em que tanto os professores quanto os funcionários e os próprios alunos estão trazendo novas experiências, e aí nós vamos ter que aprender esse novo relacionamento. Eu não sei se quando voltarmos, se eles vão poder ficar se abraçando o tempo todo. E eu estou falando dos pequenos e dos mais velhos. Eu não sei se quando voltarmos, e eu estou falando de um prazo grande, inclusive, não estou falando da primeira semana, eu não sei se eles vão poder fazer trabalhos muito reunidos. Eu não sei como vai funcionar esse processo. Não dá para saber. Então, é importante que eles saibam que é um processo todo de adaptação. É uma novidade. É quase como se a gente tivesse mudado de país e agora vai ter que se adaptar à escola daquele país. Imagina você aí que é mãe, pai, imagina o teu filho, independente da idade, que você nesse momento estivesse mudando para a Suécia, para a Finlândia, estivesse mudando para Portugal, e nós vamos chegar. E eles vão ter que respirar e falar, opa, o que tem de diferente nesse mundo aqui? Que língua as pessoas andam falando atualmente? Quais são alguns hábitos novos que podem ter surgido? De que maneira o processo vai acontecer? Agora, uma coisa eu posso lhes garantir: quanto mais equilibrada for essa nossa relação no ambiente da casa e, inclusive, nessa relação com a própria escola via os trabalhos, os estudos que são realizados, mais será minimizado esse impacto do retorno, porque a gente vai estar bem informado. E aí a informação serena, ela faz com que a gente não chegue tão assustado e nem tão empolgado para essa situação, e a partir daí as adequações vão acontecendo devagar. Essa pergunta veio de uma família, né? Foi o que eu entendi, e acho legal que a família compreenda que também visando essa nova escola, esse novo momento, com certeza toda a estrutura dos colégios vai estar preparada para criar esse novo ambiente. Se alguém falar, mas o que eles vão fazer? Eles saberão, porque temos ainda um tempo para isso, e esse processo vai ter que ser para o ganho de todo mundo. Nós temos agora a grande oportunidade de aprender no isolamento. E isolamento, para mim, é uma espécie de andar no deserto, tá? E nós temos a grande oportunidade de estar andando no deserto para chegar lá na frente e encontrar o oásis. E a hora que a gente chega no oásis, se você quiser beber água correndo, você pode passar até mal. Você tem que ir bebendo devagar, porque aí teu corpo vai se
readequando àquela condição de saúde. É mais ou menos nesse caminho que a gente deve estar indo. Davoli. Oi. Eu tenho uma pergunta aqui. Meu filho tem quase 12 anos, além das aulas online, gosta de videogame, assistir youtubers, ou seja, muito tempo de tela. O que eu faço? Deixa ele com muito tempo de tela. Eu vou te falar, gente, não existe um problema para a gente poder definir, olha, o certo é tantas horas na tela, tantas horas fora. Óbvio que essa pergunta que você acabou de me fazer, se a gente tivesse no começo do ano, final do ano passado, eu te diria, opa, ele precisa de atividades em que ele se envolva com outras pessoas fazendo outras coisas. Tá? Mas a pergunta ficava assim, tá, é muito tempo de tela ou quando alguém convida para uma coisa diferente, interessante, ele vai? Né? Porque uma frase que a gente ouvia muito dos filhos, em todas as idades, mas essa faixa de mais ou menos 12 anos, isso era muito marcante, era quando os pais viravam para os filhos e falavam, para de ficar no celular, para de ficar na internet, para de ficar vendo isso, vendo aquilo, e o filho parava e falava, mas eu vou fazer o quê? Não tem nada para fazer nessa casa. Não tem nada aqui, né? E a gente fala, como não tem nada, né? Para os menores tem brinquedo, para os maiores tem um espaço, se é no prédio tem lá alguma coisa legal para fazer, tem seus amigos. Sim, mas tem e não tem, porque eu desabituei daquele processo. Então, o que me preocupa? Me preocupa aquela pessoa que ficou dependente de uma rotina. Porque aí, desculpa a expressão, fica semelhante a uma questão de droga. Eu só jogo, só sou feliz jogando. Quando eu paro de jogar, eu não consigo ser feliz. Opa, temos um problema. Pode ser que ele pare de jogar e faça outras coisas, mas a felicidade, o prazer só está no jogo, o prazer só está, e a gente conhece casos assim, que só está no estudo, aquele que estuda, a gente fala, que maravilha, meu filho, ele estuda bastante, pera um pouquinho, mas ele só é feliz estudando? Alguma coisa está errada. A minha felicidade tem que estar alicerçada em outras experiências, né? Agora, se ele está na tela, às vezes vendo uma série, às vezes jogando, muitas vezes estudando, outras conversando com alguém. Por quê? Porque a tela, ela é a janela de comunicação dele com o mundo nesse período de pandemia, sim, porque infelizmente não dá para ir muito além disso. Eu, por acaso, moro dentro de uma chácara, tá? Então, eu tenho condição de estar nesse espaço que eu estou agora, mas de estar lá fora, com um animal, de estar com planta, horta, umas outras coisas. Mesmo assim, eu estou isolado, tá ok? Agora, algumas pessoas estão num espaço em que, por exemplo, a área de lazer do prédio ou do condomínio está fechada, não pode ser usada. Então, estamos fechados. E aí fica difícil de eu definir, mas que outras atividades podemos fazer se antes da pandemia a gente foi se acomodando a isso? A gente abdicou, por exemplo, do hábito de sentar na mesa para almoçar, jantar junto, conversando. Às vezes a gente até chamava as pessoas, vamos almoçar, cada um comia rapidinho e ia embora para o seu lado. Alguns, inclusive, nem iam para a mesa. Se a gente foi deixando isso acontecer, a gente acabou facilitando todo um processo de acomodação que, de repente, nesse momento, ele se torna mais complexo, né? Agora, nós não vamos resolver essa questão de uma hora para outra, justamente no período de isolamento. Quando eu falei lá no início, deixa ele na tela, eu não estou falando, não liga não, é bobagem. Não, eu acho muito sério tudo que é repetitivo, porque pode se transformar num vício, se já não se transformou por alguns casos, tá? Mas o que eu preciso é oferecer oportunidades que sejam coerentes com a língua daquele filho. Até porque você pode ter 2 ou 3 filhos e você falar, todos eles só querem saber de ficar na tela, tá? Só que um por um motivo, outro por 3 motivos, outro por 4 motivos. Opa, há uma diferença marcante aí, né? E o que eu tenho para oferecer? Vai dependendo de como é a estrutura da minha família, o meu espaço físico, as coisas que eu tenho, a faixa etária desses filhos, às vezes eu não tenho quase nada tão diferente para oferecer, porque muitas vezes, inclusive nós, os adultos, também estamos ficando muitos na tela. Eu vejo uma diferença assim, e falei sobre isso talvez ali na abertura dessa nossa conversa, né? A tela que nos isolava do mundo, agora ela nos viabiliza o contato. Meu filho está ficando isolado do mundo, então nós precisamos viabilizar o contato. E isso vem através de convite, vem através de pequenos tempos, drops, né? Quer dizer, não é imaginar que teu filho
que há alguns anos ele está muito preso à tela, ou há muitos meses preso à tela, que de uma hora para outra ele vai sair e ficar com a gente conversando durante uma hora na sala ou na mesa de jantar. Não. Vamos tentar 5 minutos, 10 minutos, vamos criar pequenas negociações, vamos pedir para ele ajudar em alguma coisa que a gente está precisando, e não tipo assim, vem aqui, faz isso que eu preciso. Não, vamos tipo assim, ó, vem cá, me dá uma mão. Tá, eu sozinho está demorando para fazer, eu preciso de uma ajuda, você pode me ajudar e vai ser legal, você é capaz. Então, eu preciso ir quebrando o processo de uma forma mais lenta, mais gradual, mais agradável, e aí volta, eles precisam dormir, eles precisam estudar, que é igual ao trabalho, precisam se divertir, e a diversão, infelizmente, muitas vezes ela está prisioneira da tela. Nós vamos ter que sair disso aos pouquinhos. Davoli, eu gostaria de também, nesse processo todo, falar um pouquinho sobre os professores, que nesse processo todo, nós temos uma equipe, né, de professores que eles têm vivido experiências massivas de aprendizagem, né, se reinventando e tentando, assim, ultrapassar, extrapolar todas as possibilidades, assim, de fazer uma entrega com qualidade para esses alunos, lógico, dentro das possibilidades, avaliando faixa etária, avaliando todas as condições. Você tem alguma dica para esses professores que também, nesse momento todo, têm que administrar, né, toda essa questão do seu trabalho, que eles têm uma baita de uma responsabilidade, né, de fazer uma entrega para essa turminha toda, e também, ao mesmo tempo, administrar todos esse turbilhão de sentimentos, né, e demanda deles aí. O que você aconselha para esse time aí tão importante, tá equilibrado e tá forte nesse momento? Tá. Para falar com os professores, eu gostaria, em primeiro lugar, de dar um recado para os pais, tá? Pais, quando a gente confia nossos filhos na mão de uma instituição, de uma escola, a gente está confiando numa equipe, tá? E é muito importante vocês, pais, compreenderem que os professores, e olha, eu tenho conversado com professor de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é sistema, rede e tudo mais. Muito importante que vocês entendam que os professores estão entre os maiores desbravadores de técnicas e tecnologias que nós temos no momento. Lógico que os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, estão tendo que se superar, inclusive muitos correndo risco e muitos falecendo. Lógico que nós temos pessoas aí se desdobrando, e eu me lembro bem aqui dos entregadores, motoqueiros e tudo mais, que estão chegando a trabalhar até 20 horas por dia. Um rapaz veio me entregar um objeto esses dias, e ele falou que ele estava terminando o expediente dele, que ele fez entregas até durante a madrugada, então, o tempo todo, assim, as pessoas estão se reinventando. Agora, os professores, aliás, nós, independente de qual seja a tua profissão, também deve estar se reinventando. Mas os professores estão se reinventando de uma forma absolutamente fantástica, tá? Por quê? Em primeiro lugar, porque aula não é uma coisa que você dá, né? Vamos imaginar o professor que dá aula para os 7º anos, e ele tem o 7º A, o B e o C, tá? E aí, ele prepara a aula sobre a matéria tal e dá para o 7º A, B, C. Imagina, no 7º A, os alunos são de um jeito, no B é do outro, do C é do outro. Existe uma série de adequações. Lá no B tem uma turma que vai assim, tem uma outra turma que ele tem que mudar a linguagem, e agora eles estão tendo que fazer tudo isso acontecer para todo mundo ao mesmo tempo. Então, eles estão tendo que fazer uma adequação de linguagem, uma adequação dos conteúdos e da forma à tecnologia. Então, pais, esse é um processo que eu chamo de heróico, e que eu não estou falando isso porque eu estou falando para uma escola, eu estou falando porque isso eu tenho falado para muita gente de outras áreas. Agora, os pais ficam na arquibancada aí um minutinho e vamos conversar com os professores. Professores, por favor, busquem o melhor, mas não queiram ser Deus. Não queiram simplesmente falar, eu tenho que resolver assim, assim, assim. O meu colega conseguiu tal coisa e eu não consegui, eu não sei o que eu faço. Professores, nós estamos absolutamente todos aprendendo. Por um acaso, alguns educadores
já vinham há bom tempo, inclusive, trabalhando com aulas online, aulas pelo YouTube, aulas em alguns cursos EAD, cursos menores, preparavam lives e mandavam para alunos. Alguns professores, eles já tinham uma determinada intimidade da própria linguagem e do conhecimento com a internet. E eu já tive a oportunidade de conhecer professores geniais nesse sentido, tá? E aí você fala, tá, mas e os outros? Então é só ir lá diante de uma câmera, né? E falar. Não, não é não. Existem professores que têm uma extrema experiência ali da sala de aula, né? Que a gente chama de experiência de púlpito, né? Mas que a hora que liga uma câmera, ele simplesmente não consegue dar ritmo naquilo, porque ele precisa estar olhando no olho do aluno, ele precisa sentir a vibração da sala. Então, professor, entende uma coisa. Se você já tinha um hábito de se envolver com os alunos também pelas redes sociais, de comunicação direta, ou especialmente com videoaulas já há bastante tempo, óbvio, você tem uma facilidade. Professor, se você é assim, procure auxiliar os outros. Procure mostrar para os outros, especialmente, o quanto que eles têm coisas a desenvolver e que elas não precisam ser fantásticas. Acredito eu que a maioria dos professores já não tenha essa intimidade com a câmera e, a partir daí, ele passa a ter muito medo, inclusive da avaliação que está sendo feita da forma como a aula dele é dada. Porque ele fala, mas eu dei uma aula da melhor maneira possível, mas, de repente, vai que os alunos estão gostando mais daquele outro jeito. Gente, isso sempre foi assim. Sempre teve o aluno que preferia essa aula mais dinâmica, enquanto que o outro era um aluno que não gostava muito de piadinha, então ele preferia uma aula mais concisa. Sempre teve o aluno que faz uma opção legal por uma aula que debate, outro que já acha que quando tem um debate atrapalha, porque aí ele perde a concentração, tá ok? Então, nós temos que parar para pensar assim, nós não somos deuses, nós podíamos até estar tendo alguma experiência com online ao leve, mas não dessa forma, né? Assim, todo dia, toda hora, tendo que produzir, enviar e avaliar e tudo mais, tá? Então, nós temos que ter calma. E o que eu mais recomendo aos professores é diálogo. Aquele que se sente mais seguro, procure passar a segurança aos outros. Aquele que se sente mais inseguro, por favor, não fique tímido, não sinta-se mal de pedir ajuda para um colega. Quando você pede ajuda em algo que é tão novo, tão inusitado, você não está mostrando uma fraqueza, uma fragilidade, você está mostrando o quanto você está buscando o melhor possível dessa situação. Com certeza, se você começou a dar aula algumas semanas atrás, com o passar do tempo, você já está se sentindo um pouquinho mais confortável no processo, e na medida em que isso vai se estendendo, você vai ficar cada vez mais confortável. Eu acredito, inclusive, que alguns professores que nunca se comunicaram via tela, talvez comecem a fazer isso depois que o processo passar, porque é uma comunicação importante e muito coerente com o nosso mundo, né? Extremamente coerente. Então, vamos com calma. Confiem nas equipes de coordenação, confie na parceria com os colegas, confie na experiência de outras pessoas, e se você sentir que você está tranquilo e com experiência, faça a gentileza de entregar aos seus colegas a tua experiência, porque ninguém ganha uma guerra sozinho, e dessa vez o nosso inimigo ele é altamente invisível. Seria muito fácil se a gente chegasse na janela da nossa casa, olhasse para a rua e visse o inimigo lá atrás de um carro, atrás de um poste, usando uma metralhadora, porque pelo menos eu saberia prever para que lado que o perigo é maior. Hoje não, nós estamos falando de um inimigo invisível. E não pense que eu estou falando simples e tão somente de vírus. Eu estou falando de inimigo invisível. O que os outros estão achando, o que os outros estão pensando, como será que estou sendo avaliado, de que forma vão considerar as coisas que eu estou fazendo. Percebe? Eu não tenho certezas. Por isso que as parcerias nos ajudam muito nesse momento. E eu acho que uma coisa fundamental numa hora dessa é que a escola que tanto se preocupa, né, em manter os alunos ligados, se comunicando, no transcorrer da nossa conversa, se falou das rodas de conversa, tendo sucesso, né,
essas rodas têm que acontecer entre os professores. E voltando agora aos pais, né? Você que é pai, que trabalha na empresa X, tá? Procure também rodas de conversa na empresa que você trabalha, no grupo da família que você tá. A gente precisa sair daquela coisa de rede social supérflua, né? E ir para a rede social real, é assim que a gente dialoga e bastante com as pessoas. Tá? Davoli, nós falamos agora de sentimentos, né? O sentimento dos professores, aí você acomodou de buscar o melhor e buscar os seus pares para que possa ter uma ajuda mútua. Falando um pouquinho agora sobre os pais, um sentimento que tem evidenciado muito neles é a angústia de como lidar com o ano letivo de 2020. No começo da nossa live, você falou um pouquinho sobre isso. Mas como que a gente pode deixar esses pais mais tranquilos, aquietar-se com relação ao ano de 2020? Olha, vamos mais longe, né? Vamos tentar nos aquietar com o mundo que a gente vive, né? Houve um tempo em que as pessoas viviam 50 anos, 60 anos, muito menos que isso às vezes, né? E a impressão que me dá é que as pessoas, eu estou me referindo às nossas bisavós, né? As pessoas viviam, porque elas não estavam preocupadas em vencer barreiras o tempo todo, em provar alguma coisa. Com o passar do tempo, a gente começou a viver até com uma certa facilidade, 80, 90, tem muita gente aí passando de 100 anos, né? E parece que a nossa angústia aumentou, porque a gente tem que estar sendo vitorioso o tempo todo, a gente tem que estar crescendo o tempo todo, tem que ter sucesso o tempo todo. Então, esse é um grande problema. E aí a gente olha para os filhos e fala, mas o meu filho precisa disso, precisa daquilo. Eu já ouvia, antes de falarmos de Covid-19, eu já ouvia pais falando assim, mas, nossa, se meu filho não conseguir isso esse ano, ele vai perder um ano na vida, né? Não, gente, ninguém está perdendo ou ninguém está ganhando. O que nós estamos vivendo de uma outra forma, vivendo aquilo que nos é colocado no momento. E o que nos é colocado é o conhecimento vindo de outra maneira, é a experiência vindo de outra maneira. Agora eu vou colocar um itemzinho que é minha opinião extremamente pessoal, porque nós não temos essa informação clara, mas as próprias provas, vestibulares, projetos de adequação de educação. Então, imagina que você mora numa cidade, mas o teu projeto para 2021 vai ser morar distante daí. Pô, mas meu filho vai sair daqui, que escola que ele vai encontrar lá naquele outro lugar? Gente, o mundo está vivendo uma transformação. E o mundo não parou, por mais que essa seja uma expressão que a mídia está usando. O mundo não parou. O mundo ele está fazendo reflexões e se cuidando para vários aspectos. Então, nós precisamos ter a serenidade de que o melhor que meu filho pode fazer está limitado a espaço, está limitado a tempo, está limitado a ferramentas da tecnologia, por mais que ela tenha muito, e nós estamos tendo uma oportunidade, infelizmente rara, deveria ser mais comum, de estarmos juntos presenciando isso. Porque se você pega os últimos anos, nossos filhos, eles meio que entravam no ensino infantil, saíam do médio para a universidade, e muitas vezes nossos pais, a única coisa que a gente sabia foi bem na prova? Não foi bem, né? Opa, passou de ano? Opa, já passou antes? Opa, ficou de exame? Sabe? Mas eu não estava vivendo com ele aquilo, eu não estava acompanhando. Parece que eu tinha notícias formais, né? Sobre uma história, e eles estavam construindo suas vidas, construindo suas histórias, né? Nós estamos tendo, nesse determinado espaço de tempo que estamos, a experiência de poder viver as facilidades, as dificuldades, as angústias, os medos, né? E quando a gente fala em angústia, essa palavra, eu acho que ela angustia, só da gente falar, angústia é essa coisa de uma sensação de um aperto no peito, né? Por quê? Porque sei lá, não sei o que vai acontecer. Gente, o sei lá é parte da existência humana, né? O ser humano nunca soube. O ser humano sempre trabalhou com as hipóteses do se possível, se der, fazendo o melhor aumenta a nossa chance, mas sempre a angústia teve lá.
A gente sempre teve angústia no dia do nascimento do nosso filho, a gente teve angústia diante do risco de morte de alguém que a gente ama, a gente teve angústia quando alguém foi passar por uma entrevista de emprego, foi prestar um vestibular, a gente teve angústia quando o nosso filho foi disputar a final de um campeonato de futebol ou de judô, qualquer coisa. A gente sempre teve a angústia, porque essa coisa de não saber o que vai acontecer depois é muito estranho. Esses últimos dias, a TV tem reprisado grandes jogos de futebol, ou da seleção, ou de alguns times, né? E eu fiquei sabendo que, assim, a procura por assistir tem sido muito abaixo daquilo que era esperado. E o motivo é óbvio, né? Por mais que seja um grande jogo que marcou época, não tem angústia, né? Eu sei qual vai ser o resultado final. Eu lembro até do lance, eu lembro até de como é que foi o gol, eu sei como é que foi aquela luta, aquela corrida X, eu sei como é que foi a cena. Então, a vida, ela nos reserva a surpresa, e a surpresa sempre nos leva à angústia. Por isso somos humanos. Os humanos são aqueles que pegam a expectativa e tentam construir em cima dela. Os outros animais não. Eles vivem aquilo que vem, e se tiver tendo condição do básico, comer, beber, reproduzir, tá tudo certo. Para eles está tudo certo. Para a gente não. Lembra da ansiedade? A gente anseia, a gente quer mais. Como viver essa angústia? Entenda que é o tempo dos nossos filhos. Você que é mãe, você que é pai, volta para a idade deles, volta quando você tinha a idade deles e para pensar, qual era a tua angústia? Talvez não fosse nem estudar, talvez fosse outra coisa, talvez fosse uma insegurança no namoro, talvez fosse uma sensação de incômodo com alguns amigos, talvez fosse um conflito dentro da família, tá? Você fala, mas aquilo foi difícil na época. Sim, era parte da tua dor, da construção da tua história. E isso que está vivendo hoje, é parte da construção da nossa história, de todos os seres viventes desse planeta, nesse momento. Alguns, nesse momento, não estão preocupados com vestibular, não. Alguns, nesse momento, adultos, estão preocupadíssimos de saber se, quando tudo voltar, se aquela profissão dele ainda vai ter espaço. Alguns estão extremamente sofrendo para saber se a empresa que ele tem vai sobreviver. E nós não estamos discutindo política, nós estamos discutindo mudança de visão de mundo. Nossos filhos estão vivendo esse momento. Todos os seres viventes desse momento, eles estão precisando compreender que a dor de cada um é a dor necessária para crescermos. Existe um livro muito interessante, não me vem agora o nome da autora, que chama Perdas Necessárias, e que fala sobre, não perdas especiais, mas as perdas que a gente naturalmente tem, e que, quando são bem analisadas, elas nos alimentam, elas não vão roubar nossos projetos, elas vão fazer com que a gente se reorganize em cima desses projetos. Davode, uma pergunta para a gente. Você acredita que esse período de pandemia inaugurou um novo formato de conteúdo online e que cada vez mais isso vai se tornar um diferencial para as escolas? Ou seja, a escola do futuro é cada vez mais digital? Olha, isso eu não tenho nem dúvida, eu nem sei se a pandemia inaugurou, eu acho que a pandemia escancarou, porque de alguma forma já vinha inaugurado muita coisa online. Gente, quando a gente fala de cursos EAD, eu dei aula em universidade durante muito tempo, muitos anos, e eu lembro quando começou a se falar de curso EAD, curso de ensino à distância, e eu falava, cara, que absurdo é esse? Imagina se alguém que faz um curso de administração de empresas dentro de uma sala de aula vai fazer pelo computador. Isso é falso, isso não vira nada. E hoje eu conheço profissionais formados em curso EAD até muito melhor preparados do que profissionais que fizeram as aulas presenciais. Então, o ensino à distância ele já vem há muito tempo com gente mais velha, tá ok? E ele vem tomando corpo, muita gente fazendo especializações, muita gente fazendo cursos paralelos, né? Aprendendo outras coisas, inclusive variado, gente aprendendo línguas à distância e com sucesso bastante grande, gente aprendendo instrumento, gente aprendendo aula de dança à distância. Hoje nós temos academia dando aula à distância, então tudo isso se tornou muito viável, né?
Eu mesmo estou trabalhando, eu já trabalhava dando atendimento psicológico à distância, né? E hoje em dia eu estou atendendo única e exclusivamente à distância, gente de tudo quanto é lugar, né? E eu tenho ouvido de pessoas aqui da minha própria cidade dizendo, Guilherme, quando voltar para o consultório, eu acho que eu vou continuar à distância, porque eu me adaptei muito bem e é mais fácil para organizar a minha vida. Eu falei, ótimo, a gente consegue, até porque o resultado final é igual. A escola, eu não acredito que a escola vai se tornar exclusivamente à distância. Eu não acredito por quê? Até porque as últimas mudanças da educação, e quando eu falo mudanças, não estou falando no sentido de alguma coisa que foi imposta por um governo A, B ou C, não é isso não. As mudanças de concepção da educação, o pessoal que é do ramo sabe do que eu estou dizendo com relação à BNCC e uma série de outros novos critérios, elas deixam muito claro a necessidade desse mundo de hoje, em que a gente fala tanto de conhecimento 360 graus, de networking, de resiliência, a importância do estudo em equipe, trabalho em grupo, do debate, da discussão. Então, o aspecto do conhecimento do conteúdo, esse consegue ficar facilmente à distância. Já quando eu falo desse conhecimento que é debatido, discutido, e que as grandes corporações hoje querem, elas não querem o cara que vai lá e sabe apertar o botão e dar a resposta, ela quer o cara que debate, discute, que colabora, né? Nesse sentido, a escola é um local extremamente vivo, então vai estar lá. Mas que muita coisa tende a acontecer à distância e que isso é algo positivo, não tenho a menor dúvida, eu só não acho que nós estamos inaugurando, nós estamos escancarando algo que já estava sendo inaugurado, alguns adorando, outros odiando, mas uma realidade, e todas as grandes mudanças do mundo sempre causaram muito susto, mas elas estão aí e elas têm sido, de forma geral, bastante positivas. Muito bem. Bom, Davoli, eu quero agradecer mais uma vez essa parceria bacana, agradável, né, que nós temos. Eu que agradeço muitíssimo. Acho que foi muito bacana esse momento, muito proveitoso. Eu acredito que muitas perguntas, né, foram esclarecidas, muitos questionamentos que nós tínhamos foram esclarecidos, né. Então, muito legal, muito bom, que bom poder contar com você também nesse momento, né? Obrigado. E eu quero aproveitar também para agradecer toda a equipe de apoio, os professores, a nossa equipe de tecnologia, coordenações, todo mundo, todos que fizeram esse momento tão bacana, tão especial e tão oportuno. Eu quero reforçar essa nossa posição de ensinar e aprender, porque eu acho que isso realmente faz parte do nosso modo de trabalhar, do nosso modo de atuar. Nós vamos acertar, nós vamos errar, mas nós estamos obstinados mesmo a fazer uma educação, a entregar uma educação de qualidade para os nossos alunos, para as nossas famílias, e manter essa escola viva, né, é o nosso objetivo, e nós vamos trabalhar muito, e estamos trabalhando muito para que isso aconteça, viu? Muito obrigada, Dai, muito obrigada. Débora, eu queria só reforçar que nós teremos mais momentos assim com o Guilherme Davoli, mais encontros com as nossas famílias. Essa foi a nossa inauguração com as nossas famílias e como o sucesso foi garantido, tivemos muitas perguntas, muitas famílias assistindo, então que esse convite e essa rotina permaneça entre nós. Já que falamos de parceria, de comunicação online, então que nós saibamos que isso vai se repetir. Que bom. Eu gostaria só de deixar um último recadinho. Eu adoro trabalhar online, já fazia isso em outras situações, mas eu adoro aparecer no colégio também, então espero fisicamente estar aí, tomando café lá na sala dos professores e podendo conversar tanto com pais, alunos, como professores. Isso é uma. Se possível, gostaria de deixar que as pessoas que estiverem interessadas aí, depois em mandar alguma outra pergunta, me procura na internet aí pelo meu nome, Guilherme Davoli. Pode cair no meu site, que é o próprio nome. Você procura ou por Guilherme Davoli ou por Projeto Temas e a gente se acha e vai conversando. Eu fico completamente à disposição de vocês e desejo para todo mundo muita saúde, muita felicidade. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, gente. Até mais, até a próxima. Até a próxima, até logo. Tchau, tchau.